desafios, são dia após dia, né? Rotina, e se encaixar nesse desafio, nós precisamos pedir sabedoria. E o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Amém. Então, quando a gente fala sobre essa palavra, né, quando duas lâminas de ferro são esfregadas uma na outra, elas se tornam mais afiadas. Então, isso serve para todos os ambientes, tanto o ambiente de trabalho como o ambiente familiar, qualquer ambiente, porque Deus ele nos criou para viver em comunidade. Então essa palavra vai nos ensinar nessa tarde que nós precisamos uns dos outros, mesmo que seja para afiar uns aos outros, né? Como o ferro afia o ferro. Então Deus ele permite algumas situações em nossas vidas, através de atitudes de outras pessoas, para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Isso vale para casamento, né? Principalmente para cônjuge, né? Porque o cônjuge é o que está mais perto um do outro, então um vai afiando o outro. E parece que é uma situação dolorida, né? Parece que é uma situação de dor, de angústia, mas na verdade esse processo é um processo para ter amadurecimento. Então quando o ferro afia o outro ferro, ele fica afiado para trazer ali o seu propósito, né? Então o Senhor nos amadurece uns com os outros. E quando nós entendemos esse princípio, nessa verdade de Deus, então nós trabalhamos, nós vivemos, nós nos relacionamos com uma outra mentalidade, com uma mentalidade mais madura. Como nós vimos aqui na versão mais ampliada, então os amigos, quando um afia o outro, porque aqui vocês são colegas, né? Colegas de trabalho. Então quando um vai afiando o outro, vai se tornando mais maduro, mais aperfeiçoado. E nós não devemos abrir mão disso, porque a maioria das vezes a gente tenta achar uma rota de fuga, né? A gente tenta trazer alguns tipos de bloqueio, sem entender o propósito maior, que é este propósito de Deus, que haja aperfeiçoamento, amadurecimento nos relacionamentos. Então, esse esfregar das lâminas, né? Às vezes essa contenda, vamos dizer assim, né? Esse desentendimento parece ser ruim no começo, mas no final pode produzir frutos bons, né? Frutos de amadurecimento, frutos de aperfeiçoamento, frutos de uma pessoa melhor, né? Um melhor profissional, uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor avó, o que seja. Tudo é para o nosso aperfeiçoamento. Então, quando o livro de Provérbios está falando essa palavra aqui que nós lemos, nós entendemos que isso aqui é para o bem. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o semblante do seu amigo. E o processo de afiar é um processo doloroso, não é um processo confortável, né? Então a Bíblia nos convida a viver de uma forma desconfortável mesmo. O Evangelho nos convida a viver de uma forma desconfortável. Por mais que a gente busque aquilo que é confortável. Só que o confortável não amadurece, não aperfeiçoa, não nos faz melhores. Jesus precisou ir para uma cena completamente desconfortável. Precisou ir para a cruz, precisou ir para o madeiro, né? Precisou ali ser esbofeteado, rejeitado, humilhado, né? Precisou ser pendurado no madeiro, não só pendurado, mas também cravado, né? Teve os seus pés, suas mãos cravadas ali, teve uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e a Bíblia diz que eles colocaram a coroa e ainda davam socos na sua cabeça, né? Então, não que a gente vai passar por isso, mas para a gente compreender o amor de Deus, né? O amor de Deus é um amor sofredor, é um amor que sofre por nós, sofre pelas nossas vidas. Então Jesus sofreu, padeceu por nós, mas Ele deseja também que a gente venha a ser aperfeiçoado. Então quando a gente se acovarda, vamos dizer assim, querendo sair da situação de conflito, então quando nós nos acovardamos, porque se Jesus se acovardasse, o que seria de nós hoje, né? Ele que nos redimiu, Ele que nos salvou, Ele que venceu a morte, Ele que venceu o pecado. Então Ele não se acovardou. A Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então quando diante dos conflitos relacionais
nós nos acovardamos ou criamos uma rota de fuga, nós nunca vamos ter uma mente madura para enfrentar os conflitos. Então é necessário que haja as duas lâminas, né? O ferro afiando o outro ferro, para que o seu semblante, ou seja, a sua personalidade, a sua pessoa venha a ser uma pessoa madura. Então, você não se ofende por qualquer coisa, né? Porque nós estamos sim... Quanto tempo eu tenho? Nós estamos sim diante de uma geração, a gente fala geração Nutella, né? Agora, mimimi, vamos dizer assim, né? E é verdade, porque é a geração que se ofende por qualquer coisa.